Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Mais uma vez, o Câmara Cidadania traz pessoas de grande importância, principalmente da cidade e da nossa região. Por exemplo, hoje eu estou recebendo aqui em nossos estúdios Dr. Roberto Murai, que é delegado do 4º DP de São José do Rio Preto, também professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, inclusive lecionando sobre legislação de trânsito. Doutor, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estamos à disposição para as perguntas e os questionamentos. Doutor, o senhor atuou como delegado de trânsito em Rio Preto. Hoje o senhor é delegado do 4º DP e nós gostaríamos de fazer uma pergunta, talvez o senhor já tenha recebido esse tipo de pergunta várias vezes. Como é que o senhor analisa o trânsito de Rio Preto hoje? Bom, Hamilton, na verdade nós temos que fazer umas colocações de uma forma bastante objetiva. São José do Rio Preto é uma região geograficamente privilegiada de agropecuária, um comércio bem pujante e também referência de saúde, que recebemos pacientes de outros municípios e até de outros estados. Então, nós temos esse privilégio. E São José do Rio Preto torna-se uma referência em termos de populacional. Na nossa região, nós possuímos, de acordo com os informes extraoficiais, mais de 400 mil habitantes. E para você ter como noção, a última estatística que eu tive informações pelo Denatran, pasme você, nós temos uma frota em São José do Rio Preto de 360 mil veículos. É um percentual muito alto, quase que um veículo por habitante. E temos que somar mais ainda. Por essa situação geográfica, nós temos a visita constante de circulação de veículos de outros municípios e até de outros estados, que fazem o conjunto desse trânsito de Rio Preto. O trânsito, como todos sabem, no Brasil é caótico, ele é extremamente violento. Nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, mais de 1.250.000 mortes ano no mundo. O Brasil, nós chegamos à casa de 50 mil mortos de acidente de trânsito. Então, nós trabalhamos com uma situação quase que podemos classificar como situação epidemiológica. E isso, infelizmente, envolve o quê? Comportamento do condutor. Porque, pelas estatísticas, verifica-se que um grande percentual, 90%, diria 92%, são decorrentes de falhas humanas. Ou seja, a falta de observação de situações mínimas de normatizações que visam essa segurança de trânsito. E nós não aplicamos isso. Então, infelizmente, é o reflexo da forma como nós nos comportamos no trânsito. Então, o trânsito de Rio Preto não poderia ser diferente. Com essa análise mais profunda, ela reflete sim em situação de violência. Se nós pararmos para pensar em termos estatísticos de mortalidade, nós temos cerca de 19, 20 minutos ocorrendo uma morte no Brasil. É um número muito preocupante. Então, há necessidade de uma conscientização da população, porque antes de sermos condutores de veículos, nós somos pedestres. Então, há necessidade de nós engajarmos nessas campanhas. Passamos agora o mês de setembro, todo ano nós temos a Semana Nacional de Trânsito, que busca, acima de tudo, essa conscientização. Então, a conclamação é de que o cidadão, ele, no exercício pleno dessa cidadania, seja responsável, que busque, acima de tudo, cumprir as suas normas de trânsito. Doutor, nós teríamos muito o que falar sobre trânsito. É muita dúvida de telespectador. Nós vamos pontuar algumas dúvidas. Por exemplo, o menor de 18 anos, mesmo ele sendo emancipado, ele pode ser habilitado? Não.
Veja só, o Código de Trânsito Brasileiro, como eu disse para você, Hamilton, eu vou responder pela experiência que eu tenho no trânsito. Hoje nós temos o Departamento Estadual de Trânsito, que pertence à Secretaria de Planejamento. Nós tivemos a felicidade de passar pela direção, pela administração da Delegacia de Trânsito em Rio Preto, por isso eu estou me propondo a responder. Eu diria o seguinte, o artigo 140 do Código de Trânsito, ele não fala da idade de forma direta, ele fala que poderá se habilitar a pessoa que seja penalmente imputável. Aí, se nós formos buscar, salvo engano, no artigo 228 da Constituição Federal, ele fala que é inimputável penalmente o menor de 18 anos. Logo, por analogia, só pode se habilitar pessoa que tenha mais de 18 anos. A emancipação, como você bem disse, é um benefício que existe no direito para ser considerado apto para o direito civil, para a área civil, para o exercício de uma situação administrativa, mas penalmente não supre essa idade, portanto, não pode se habilitar. Não pode, ok. Outro assunto, doutor, nossa cidade, a gente sabe que tem muitos radares, haja vista o noticiário agora desses últimos dias. Nós queríamos saber o seguinte, existe tolerância no aferimento de velocidade nesses aparelhos? Hamilton, eu não diria tolerância, eu diria, na verdade, uma situação lógica, de coerência. É sabido que a aferição de equipamentos técnicos pode existir uma variação. Sabedor dessa situação, existe a portaria do Inmetro, a portaria 115, e, por sua vez, deu a inspiração para a elaboração da resolução 396 do CONTRAN, que regulariza isto. Então, a grosso modo, de uma forma bem objetiva, até 100 km horário, existe eu não diria tolerância, mas um percentual para que não seja atingido de forma prejudicial o eventual infrator ou pessoa apontada como infratora. Então, até 100 quilômetros, existe uma tolerância aí de, como você colocou o termo, de 7 quilômetros. E acima de 100 quilômetros horários, a 7% de percentual. Isso está no anexo 2 da resolução 396 do CONTRAN. Então, isso quer dizer o seguinte, se vocês verificarem na notificação da autuação, existirão 3 campos: velocidade medida, velocidade considerada e velocidade regulamentada. Vocês vão perceber que tem essas numerações e são respeitadas essas possíveis variações técnicas. A exemplo das eleições que tem a margem de erro que pode acontecer em termos de aferimento tecnológico que pode modificar de aparelho para aparelho. Quer dizer, então, dentro desse contexto, para que não paire dúvidas com referência à aplicação da multa, da infração de trânsito. Outro ponto muito importante, doutor, quais as consequências de ser flagrado no trânsito com ingestão de bebida alcoólica? Infelizmente, nós temos aí a bola da vez. As estatísticas insistem em, às vezes, não abaixar. É aquilo que nós falamos do início. A falta de conscientização, a falta de comprometimento. Porque nós sempre achamos que o ruim não vai acontecer conosco. Nós classificamos os acidentes de trânsito como fatalidade, e não o é. Na verdade, é a situação comportamental do condutor quando está conduzindo o seu veículo, certo? Então, o que ocorre? Objetivamente, como consequência, nós temos consequências administrativas de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, temos multa, que são uma retribuição pecuniária alta, que são 10 referências de salário, que hoje chega aí próximo dos R$2.000, e também, no aspecto penal, sendo constatada a embriaguez, ele pode ter uma sanção de 6 meses a 3 anos de prisão. Nós até, antes da entrevista, doutor, nós estávamos comentando sobre educação. E me ocorre aqui, as pessoas estão usando muito o celular ao dirigir. Isso é um perigo
iminente, a gente sabe disso. Existe alguma coisa que possa coibir isso, doutor? Eu só acredito numa situação, numa efetiva fiscalização e, acima de tudo, acima de toda essa situação, a educação, a conscientização do condutor. Porque se vocês forem verificar, não precisa ser flagrado. Passa tão somente a uma observação. Tocando o celular para você atender dentro do veículo, automaticamente, de forma inconsciente, você diminui a velocidade, você se distrai, você não tem mais o foco de estar conduzindo o veículo. É verdade. Nós vamos para um outro ponto agora muito importante. Nós gostaríamos de saber qual é a penalidade para omissão de socorro e fuga de um acidente de trânsito. Isso está previsto também no Código, né, no capítulo 19, que, aliás, é uma inovação. Nós nunca tivemos crimes de trânsito, né? Isso era um anseio já de muitas décadas e que agora está contemplado no Código de Trânsito Brasileiro. Ele contempla a previsão de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, é bom colocar, eu acho muito pertinente, a omissão de socorro não é aquela situação física que eu tenho que socorrer. O judiciário está aceitando, acolhendo o fato de você entrar em contato com o resgate. Porque às vezes a pessoa ela se desloca do local por temer alguma represália, alguma situação, mas não justifica, para não enquadrar no que está previsto no artigo do Código de Trânsito. É interessante que você tenha feita a comunicação, resgate, SAMU, porque fica registrados e aí então desqualifica a tipificação de crime de trânsito. E mesmo porque, né, doutor, às vezes complica mais a situação de um acidentado que às vezes não tem condições de se mover, ele vai complicar essa situação. Então é preferível chamar o resgate mesmo. Sim, então essa omissão de socorro não é você se omitir fisicamente. O fato de você ter o propósito, a intenção, de forma a ficar claro que você está tentando socorrer, é o bastante para desqualificar esse tipo penal. Tá certo. Doutor, a pessoa que já tenha feito o curso de reciclagem para cumprir a punição, quando renovar a carteira de habilitação, a CNH, ela vai ter que fazer o curso novamente? Não. A previsão do curso de renovação era para o condutor que não tivesse nenhum tipo de sanção daquela égide da legislação em que a carteira tinha uma validade muito extensa e que findou agora há até poucos anos atrás. O curso de reciclagem ele já atinge o objetivo, porque ele já se reciclou. Quer dizer, então seria um bis in idem. Então o curso de reciclagem já é o bastante para ensejar a renovação se não tiver nenhum outro impedimento. Agora, se ele teve um cumprimento de uma sanção, uma suspensão, fez o curso de reciclagem e novamente reincidir, será necessário ele fazer novo curso de reciclagem. Por quê? O curso que ele fez não foi o bastante para conscientizá-lo, para que ele mudasse de comportamento. Certinho. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já com a Câmara Cidadania. O assunto está muito bom. Câmara Cidadania, 1 minuto só. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Toda hora é hora de viajar, toda hora é hora de se encantar com o Brasil. Partiu Brasil, viaja agora, descubra o seu Brasil. Partiu férias, partiu Brasil. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pelo canal 61.4
canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET, e também você pode acompanhar esse programa, assim como a nossa programação, acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos conversando hoje com o Dr. Roberto Murai, que é delegado do 4º DP de São José do Rio Preto e sabe muito sobre trânsito. Já trabalhou quanto tempo, doutor? 23 anos. 23 anos. Doutor, uma pessoa foi sorteada, ganhou um automóvel 0 km em outro estado. Como é que se faz para buscar esse veículo? Ela pode viajar só com a nota fiscal? E se pode viajar, por quanto tempo? Bom, você tocou num assunto delicado, Hamilton. É necessário fazer alguns esclarecimentos. A resolução 4 do CONTRAN, ela prevê uma licença especial para você circular em via pública, porque o próprio código preconiza o quê? Todo veículo para circular em via pública tem que estar registrado e devidamente licenciado. Excepcionalmente, no caso, ele pode circular do local onde foi emitida a nota fiscal até o órgão executivo onde deverá ser registrado o veículo, ele pode se deslocar com a licença especial, e se for numa distância, eu não diria outro estado, eu acho que é de bom ouvinte e por cautela, um caminhão cegonha ou um transporte natural. Numa distância menor dentro do próprio estado, a resolução, eu entendo que ela contempla que você possa conduzir o veículo com a nota fiscal, tão somente de deslocamento do local até o órgão executivo de trânsito, ou seja, para fazer a documentação, para registrar, para emplacar. Ela não autoriza a fazer a circulação livre. Então, ela tem destino certo e designação certa. Então, é bem clara essa situação. Portanto, eu acho, tem a resolução 4 do CONTRAN, contempla a licença especial para esse tipo de tráfego e também, no caso, para esses deslocamentos curtos, ele propicia e aí tem um prazo de 15 dias. Entenda bem, não são 15 dias para andar sem documentação. Sim. É os 15 dias em sendo fiscalizado que esteja se deslocando da fábrica, da concessionária, da empresa encarroçadora até o órgão executivo de trânsito. Não precisa de vistoria, veículo novo. Então, entende-se o quê? Para se deslocar para fazer o emplacamento do veículo para ficar regularizado. Até porque a licença especial incide uma taxa devida ao Estado. Então, eu entendo que há necessidade tão somente para esse deslocamento de forma momentânea e de forma precária. Correto. Quando o agente de trânsito, e alguns municípios usam pessoas contratadas, outros são próprios policiais, abordam um veículo e verifica qualquer uma das penalidades que daria a remoção do veículo, obrigatoriamente a pessoa vai ser guinchada, o condutor, ele pode levar até o pátio de apreensão o veículo, rodando alguma norma quanto a isso, doutor? Hamilton, até onde eu tenho conhecimento, não existe uma norma específica que contemple a situação que você está colocando. Mas o meu entendimento, de acordo com a analogia pelo Código, o artigo 262, ele prevê que, em sendo constatado ou sendo verificada a irregularidade administrativa e que tenha medida administrativa de remoção, uma vez havendo essa necessidade, eu acho o cidadão, ele tem que, para reivindicar direitos, ele tem que ter cumprido as suas obrigações. Então, se foi flagrado, ele tem que ser removido com serviços que são prestados e contratados por permissão ou concessão do Estado e ele tem que ser penalizado por isso. Porque o próprio Código, nesse artigo, ele prevê que tem que ser liquidados os débitos, inclusive as custas de rebocamento, de guinchamento e de estadia no pátio. Portanto, eu particularmente entendo que ele não tem o direito de conduzir, porque ele ficaria incidindo na irregularidade circulando em via pública. Verdade. E a via pública, a necessidade maior é estar devidamente licenciado. Bem explicado. Agora, doutor, o que fazer quando um comprador do veículo não faz a transferência do carro? Isso é muito comum a gente ver por aí. E aí ele comete várias infrações e as multas e os pontos.
continue indo para ele? Sim. Veja só, o cadastro do veículo, ele é alimentado por seres humanos. Então, o que ocorre? Se você fizer a pesquisa, o cadastro incide sobre o proprietário. Não existe uma legislação positiva em que obrigue o comprador a fazer a transferência. O que existe no artigo 134, para que seja eximido dessa responsabilidade, que haja comunicação da transmissão, da venda desse veículo. E isso estava ocasionando tanto problema que, atualmente, no próprio cartório, quando você preenche o recibo, né, o certificado de transferência e reconhece firma no cartório, o próprio cartório, num link online, já faz o contato e já fica constando no cadastro a comunicação de venda, constando o comprador, a data e o endereço. Isso quer dizer que toda aquela situação que ocorrer, quer seja de débitos de tributos ou de infrações, deve ser encaminhados para o comprador, que é, de fato, não de direito, porque não fez a transferência. Porém, se persistir, com base nesse artigo, pode entrar com recurso que, sem problema algum, pacífico, ele vai ter acolhimento da autoridade da via e vai sucumbir à pontuação, né, no seu prontuário. Isso quer dizer, vai, na verdade, não ter nenhum apenamento. Mediante isso que o senhor falou, doutor, que o próprio cartório já se incumbe de avisar. Ainda existe aquele processo que a gente, mesmo fazendo o uso do cartório, a gente precisa avisar a Ciretran ou o Detran através de um certificado, de um laudo, alguma coisa assim, que foi vendido o carro, ou não há necessidade? Do reconhecimento de firma, até onde me consta, porque eu já estou afastado da Ciretran, a informação que eu tenho é que, em sendo reconhecido firma no cartório, automaticamente é feita. Agora, nada impede, porque o artigo 134 diz que eu tenho que fazer a comunicação em 30 dias. Faço um requerimento simples e protocolo na própria delegacia, comunicando essa transferência, porque o que pode acontecer? Eles verificarem que já está feita a comunicação e você tem um documento comprobatório para um eventual recurso que possa fazer à frente. O que é demais não atrapalha. Não atrapalha. Aqui nós temos na cidade, e isso todo mundo sabe, grandes leilões. Quais os cuidados que a pessoa deve ter, doutor, ao comprar um carro de leilão? Hamilton, é um assunto delicado, porque quem trabalha nessa área vai ficar até irritado, às vezes contrário à minha pessoa. Eu acho o seguinte, porque no leilão, vocês vão perceber, você não tem contato direto com o veículo. É um contato indireto. Então, o cuidado que tem que existir é com documentação. Seria interessante pedir uma vistoria prévia, cautelar, para que ocorra essa situação. Porque o que ocorre? Eu vou adquirir esse veículo, é certo, com um preço menor do que é praticado no mercado. Mas será que vale a pena eu correr um risco? Tem casos em concreto que, às vezes, são pessoas que estavam inadimplentes com esse veículo, e aí é a índole do ser humano. Tem casos, eu tenho casos que já me noticiaram, que até danificaram o motor, que quando você pega o veículo, está com o motor fundido, justamente em represália, porque está eu devolvendo para o banco ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quando for comprar em leilão, ter o cuidado de verificar a documentação, fazer contato, pega o número da placa, faz pelo menos uma verificação cautelar. Se está incidindo débito, quem é que vai pagar esse débito? Porque, naturalmente, isso é de responsabilidade de quem vende, porque aí depois começa a ter aquela celeuma e ele tem que procurar o judiciário para diminuir algum conflito que possa surgir. Então, é interessante que tenha uma cautela redobrada. Porque você não vai ter condições de circular com o veículo para verificar as reais condições, você vai só verificar, visualizar o veículo em si. Então, de repente, é aquela velha história dos nossos avós, Por fora, bela viola, por dentro, pão e bolorento. Doutor, o tempo já passou. Incrível, né? Passa rápido. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui na TV Câmara e conte com a gente. Sempre. A recíproca é verdadeira. Agradeço aí pelo espaço, espero ter sido útil em alguns esclarecimentos e continuamos à disposição. Ok. E parabéns pelo programa, estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.